Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos ao podcast Falando de História e à nossa Miscelânea Histórica número 68. Eu sou Roger Lee Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E o que é que trouxeste aos nossos ouvintes esta semana, Paulo? Os nossos ouvintes lembrar-se-ão de aqui termos falado já há algum tempo na nossa Miscelânea Histórica 64 dos papiros de Herculano, que é uma coleção de escritos que ficaram carbonizados e soterrados numa vila, precisamente Herculano, nas proximidades de Pompeia, quando o Vesúvio entrou em erupção no ano 79 da nossa era. Nessa altura referi-me ao uso da nova tecnologia para ler, pela primeiríssima vez, aliás, parte de alguns desses papiros, e hoje trago uma notícia relacionada. Em abril de 2024 foi noticiado que uma equipa de investigadores da Universidade de Pisa, em Itália, conseguiu decifrar parte de um desses papiros carbonizados, neste caso um com quase 2000 anos, que revela nada mais nada menos que os últimos momentos de vida do filósofo ateniense Platão. Estamos a falar do famoso Platão, o discípulo de Sócrates, o da Antiguidade, claro, que era mestre de Aristóteles. Sim, é esse mesmo. E aliás, este documento fornece-nos informações sobre as últimas horas deste filósofo, que terá falecido por volta de 347-348 a.C. Estando à beira da morte, já cheio de febre, Platão pediu para ouvir uma escrava oriunda da Trácia, que é uma região que hoje está dividida entre Bulgária, Grécia e Turquia, tocar flauta. Mas, na verdade, Platão não gostou da melodia e, apesar do seu estado febril, de estar às portas da morte, mantinha-se crítico, de tal modo que usou os seus últimos momentos de vida para criticar a desgraçada da flautista, acusando-a de não ter ritmo. Bom, realmente é um episódio muito curioso relativamente à morte de Platão. Não tinha mais nada a fazer do que, além de ouvir flauta, ainda perder tempo para criticar, como disseste, a pobre flautista. Em todo caso, o que é que o papiro fala mais? Revela várias outras informações. Desde logo, indica-nos que Platão terá sido escravizado algures entre o ano 404 a.C., uma altura em que os espartanos conquistaram a ilha de Egina, e 399 a.C. também, pouco depois da morte do seu famoso mestre Sócrates. Até agora julgava-se que Platão teria sido escravizado um pouco mais tarde, por volta do ano 387 a.C., por ocasião, aliás, da sua viagem a Siracusa, na ilha da Sicília. E além disso, outro pormenor particularmente interessante diz respeito ao local onde este filósofo está sepultado. Sabemos que foi sepultado algures na Academia de Atenas, que fundou neste século IV, mas agora sabemos exatamente que o túmulo estava situado no seu jardim pessoal. Isto tudo graças ao desenvolvimento da tecnologia. Quer dizer, estamos a falar de um pergaminho que estava carbonizado. Exatamente. A tecnologia foi uma vez mais essencial, já que o projeto de investigação tem utilizado de tudo um pouco, desde infravermelhos a imagens térmicas, para tentar ler estes documentos. E os resultados estão, como se percebe, à vista de todos. Até agora apenas se leu parte de um papiro e já temos muita informação que nos permite ter uma visão mais correta sobre esta parte da história, neste caso, a vida do filósofo ateniense Platão. Portanto, podemos esperar grandes revelações nos próximos anos. Quer dizer, se a partir de um pequeno fragmento sabemos isso, imagina com os vários rolos de papiro que temos na mesma situação. Sim, sem dúvida alguma. E tu, Roger, do que nos vens falar? Esta semana trago uma breve referência histórica, uma efeméride, porque esta miscelânea sai originalmente no dia 27 de maio e no dia 28 faz 436 anos que a Grande Armada de Filipe II, mais conhecida como a Invencível Armada, saiu de Lisboa em direção à Inglaterra. A famosa armada que pretendia, claro, conquistar a Inglaterra através de uma invasão marítima. Isso mesmo. Aliás, foi uma das maiores, se não a maior operação militar organizada por Filipe II e, de facto, a maior operação naval jamais organizada até aquele tempo. Estamos a falar de 130 navios e quase 19 mil soldados, sem falar nos 300 pequenos barcos e nos 30 mil veteranos que esperavam na Flandres, à espera, porque, na realidade, o plano previa que a armada saísse de Lisboa e se encontrasse com a frota do Duque de Parma, no Canal da Mancha, seguindo então para o desembarque em Inglaterra. E nada disto correu como esperado e como planeado. Nada mesmo. Apanharam na realidade mau tempo até chegar à Inglaterra, não conseguiram coordenar o encontro entre as forças e depois disso tinham perdido qualquer vantagem tática para o desembarque. A resposta inglesa não foi propriamente decisiva neste desfecho, porque quando a Armada viu que não conseguia desembarcar, decidiu que o melhor era contornar a Grã-Bretanha para regressar à Península Ibérica. Estamos a falar de contornar pelo norte, uma viagem de
4.830 km, onde, nessa mesma volta, morreram cerca de 15 mil soldados e onde se perdeu 1/3 dos navios. Portanto, podes ver que não foi realmente uma boa ideia, nem sequer teve resultados muito positivos. Além, claro, do impacto moral que teve em Filipe II, no rei, que estava convencido que Deus estava do seu lado e, afinal das contas, parece que não. Mas não revelo muito mais, porque isto merece um episódio inteiro, porque é um episódio muito interessante sobre, a própria biografia de Filipe II, o qual prometo aos nossos ouvintes que irei preparar um episódio especial ainda este ano. E esta breve menção serve como aperitivo nos 436 anos da saída da Armada de Lisboa. Bom, e tendo em conta a importância desta armada e também a sua espetacularidade, é bom que te despaches a preparar este episódio. Ainda sai este ano, esta é a promessa para os nossos ouvintes. Agora, se é daqui a um mês ou se é daqui a 3 ou 4, isso depois logo vemos. E em termos de sugestões da semana, o que é que trazes? Olha, trago um livro editado muito recentemente, neste ano de 2024, pela Imprensa de Ciências Sociais, e é um livro editado por Dulce Freire e Pedro Laíns, Uma História Agrária de Portugal, do ano 1000 ao ano 2000, Desenvolvimento Económico na Fronteira da Europa. E o próprio título indica o que é uma história agrária de Portugal, onde se aborda a produção agrícola, o desenvolvimento das instituições relativamente a esta mesma produção agrícola. É uma história bastante completa, escrita por vários investigadores e que revela o que mais recente se sabe sobre a história da agricultura em Portugal. Como se sabe, Portugal foi um país rural durante muito tempo, aliás, ainda tem uma parte consideravelmente rural, e de jeito que esta obra é um contributo essencial para se perceber qual é o papel, aliás, da agricultura na história de Portugal e como é que a própria agricultura evoluiu. É uma obra altamente recomendada, já tinha sido publicada em inglês há uns anos atrás e agora, em boa hora, chega finalmente aos nossos mercados em língua portuguesa. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão? Esta semana trago um livro de Mary Beard, que é uma das maiores especialistas no Império Romano da atualidade, e não por acaso o livro chama-se Imperador de Roma. Foi publicado pela editora Crítica em 2024, há muito pouco tempo, e aproveito para agradecer à editora a oferta desta obra, e que, na verdade, como o título indica, fala sobre os imperadores romanos. Vai sensivelmente até o século III, começa com Júlio César, que apesar de não ter sido imperador, também entra aqui na contabilização. Para quê? Para explicar como era efetivamente a vida destes homens, desde o momento em que se tornam imperadores, a sua corte, no caso de alguns, os assassinatos também. É um livro que tem tudo o que se queira saber sobre o dia-a-dia, o cotidiano, a vida destes homens, que foram, durante bastante tempo, pessoas particularmente importantes. Portanto, é uma leitura bastante recomendável. E pronto, é tudo nesta Miscelânea Histórica, número 68 do podcast Falando História. Já sabem, nosso e-mail está sempre aberto a qualquer sugestão, a qualquer contacto em falandohistoriapodcast@gmail.com. Agradecemos, como sempre, aos nossos patronos que apoiam-nos nesta nossa atividade de divulgação histórica e já sabem, se querem juntar à nossa comunidade, é só seguir o link que deixamos na descrição deste episódio. E como sempre, a edição é de Marco António. Vemo-nos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.